a gente destacou no site hoje o início do julgamento do Jorge Seife, da candidatura dele, da eleição dele no TSE, né? Assim como o Moro, como o Inácio já comentou, assim como o caso do Moro deve parar também no TSE, né? A gente vai falar um pouquinho da comparação. O do Seife já chegou lá. E o do Seife chegou lá, é uma acusação do Raimundo Colombo, que perdeu para ele a vaga para o Senado, ficou em segundo lugar em 2022, questionou, é a mesma alegação que se faz contra o Moro, abuso de poder econômico. A acusação contra o Seife é baseada no apoio são três questões, mas a principal, né, que chama mais atenção, é o apoio que ele recebeu do empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan, durante a sua campanha ao Senado. Esse julgamento ele começou hoje, começou em termos, né, ele não chegou nem ao voto do relator do caso, porque o ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE, resolveu interromper porque já estava se alongando muito, ele queria terminar os trabalhos do TSE hoje ao meio-dia mesmo, então ele jogou para o dia 16 a continuidade desse julgamento. Então, voltando para o caso específico, né? O Raimundo Colombo alega, né? A coligação do Colombo alega que o Seife usou estrutura da Avan para se promover, né? Que o Luciano Hang, que poderia ter apoiado o candidato ao Senado com seus próprios recursos, né? Como pessoa física, o fez como pessoa jurídica, né? E aí hoje as partes do caso se manifestaram, os advogados falaram, né? O advogado do Seife falou, a acusação, o advogado da chapa do Colombo também falou, e o relator do caso simplesmente leu o relatório do caso, ele não deu o voto sobre o caso. Mas a gente está destacando muito isso porque esse é um aperitivo, né, para o que deve ser o julgamento do Sérgio Moro no TSE. Não que o cargo do Jorge Seife seja menor do que o do Moro, são equivalentes, né, enquanto senadores. Mas o do Moro tem um simbolismo muito maior, né? A gente está acompanhando muito, mais do que qualquer outro caso, o do Moro, porque inclusive ele foi transmitido no YouTube pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o que não aconteceu com casos, por exemplo, como o do Seife. A gente não acompanhou com tanta atenção o julgamento estadual do Seife, nem, por exemplo, o do Deltan Dallagnol, que foi, cuja candidatura à Câmara dos Deputados foi cassada pelo TSE. E aí a questão a decisão do TSE sobre o Seife pode ser um indicativo do que a gente já imagina que deve ser o julgamento do Moro quando ele chegar ao TSE, porque ele vai chegar ao TSE, né? Independente do que acontecer no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a parte que perder deve provocar o TSE falando, olha, o resultado foi errado, vou pleitear que o TSE reveja a decisão, que é o que está acontecendo agora no caso do Seife, porque ele foi absolvido por unanimidade no Tribunal Regional de Santa Catarina, que é também o que aconteceu com o Deltan Dallagnol. No caso do Deltan Dallagnol, o TSE reverteu e falou, não, tem que ser cassado por unanimidade também, né? Foi unanimidade estadual para absolver e foi unanimidade federal, né, no Tribunal Federal, para cassar. Seife também foi por unanimidade inocentado no estadual, e agora fica a questão de ver se ele vai ser condenado ou inocentado no TSE. Tem um histórico ruim para ele, que é uma condenação no ano passado do Luciano Hang por ter atuado na campanha do prefeito de Brusque, que inclusive perdeu o mandato por causa do apoio do Hang. Então, assim, esse histórico não é bom para o Seife. Inclusive, o relator do caso do Seife, ou do prefeito de Brusque, era o Alexandre de Moraes, que hoje é o presidente do TSE. Então, não está bom o cenário para ele, apesar de ele ter sido inocentado em Santa Catarina. E a questão, nós vamos ver a partir do dia 16, qual é o indicativo que o TSE vai dar para o Moro. Porque a questão de fundo cabe ao TSE julgar, inclusive tanto tempo depois, se uma candidatura vencedora
mereceu mesmo ganhar a eleição, né? Se julgou pelas regras, principalmente considerando que as cortes estaduais definiram o contrário. Essa é a questão que está posta agora, Inácio. E eu tenho até outra. Você acha que existe tanta pressão pela vaga dele como tem para o Moro, ou é um pouco menos porque ele não tem o simbolismo da Lava Jato, por exemplo, como tem o Moro? Então, teoricamente, ele teria menos pressão, mas o fato é que ele é um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como o Hang, e eles não têm sido muito bem tratados pelas cortes superiores do país, né? Eles não têm recebido, assim, digamos, muita... não é como um espaço confortável para eles. Então, assim, teoricamente, ele teria menos inimigos do que o Sérgio Moro, que criou inimigos ao longo da Lava Jato, praticamente toda a classe política, mas não dá para dizer que seja uma situação exatamente confortável para ele, não. De fato não é, como você mesmo disse, o que acontece muitas vezes nos tribunais inferiores, nos tribunais regionais, não necessariamente é convalidado nos superiores, ao contrário, não foi. Está aí o prefeito de Brusque para comprovar. E o elo em comum entre o prefeito de Brusque e ele é justamente o Luciano Hang. Então, realmente a coisa não parece muito boa para ele. Não é mesmo? E o Luciano Hang, que está inelegível, inclusive, por conta dessa condenação do TSE do ano passado. Então, assim, ele realmente chega manchado por esse processo do Hang já, né? E aí, assim, como você falou, assim, a gente tem uma desconfiança hoje em relação às cortes superiores, né? Alegações de favorecimento para um lado e desfavorecimento para o outro. Mas a gente também não sabe o quanto dá para confiar nas cortes estaduais, né? Isso é até uma deixa para a gente falar do próximo assunto aí, vou esperar você chamar, porque tem outro caso que é meio que invertido, né? É verdade.